Bom dia, aqui é Remo Noronha. Hoje, quebrando totalmente a banca. Não é aula de física e matemática que vocês têm normalmente aqui no canal. Vamos falar um pouquinho sobre a língua inglesa, vamos falar um pouquinho sobre traduzir, vamos falar um pouquinho sobre interpretar. E como eu sempre digo, ciências são modos interpretativos de ver a vida. Então, de certa forma, eu acredito que o que a gente vai discutir aqui, um pouquinho sobre literatura, um pouquinho sobre música, um pouquinho sobre estudo bíblico, um pouquinho sobre um montão de coisa que eu sei muito pouco e tive que pesquisar um bocado, é útil, inclusive, para poder estabelecer links lógicos e essa coisa toda. Eu acredito também que esse tipo de aula que a gente faz aqui vai te ajudar muito a ter referências para vocês fazerem redações cada vez melhores, né? E aí poder compartilhar também a minha interpretação pelo texto escrito, né? Melhor dizendo, minha admiração pelo texto escrito. E hoje a gente vai ver essa música belíssima aí, Aleluia, né? E o que significa cada detalhe e em um monte de coisas que eu quero discutir com vocês. Bem, e a gente começa com a própria palavra aleluia, né? Aleluia, em inglês, ou melhor, né? Vamos começar pelo autor. O autor da música, Aleluia, é Leonard Norman Cohen, tá? Ele é canadense, é cantor e autor de músicas, poeta e novelista, né? Repara aqui que o novelista é quando o cara é escritor e escreve novels, né? Quer dizer, romance você estabelece romance, né? Você estabelece num espaço-tempo relativamente curto. Agora, como o Bernard Cornwell, que escreve sagas enormes, ele é um novelista, tá? Seu trabalho explorava religião, vê aí o nome da música é Aleluia, política, isolamento, depressão, sexualidade, perda, morte e relações românticas. Bem, é tudo o que a música traz, né? Então, ele é nascido em 1974 no Canadá e veio a falecer em 2016 em Los Angeles e teve 2 filhos aí, né? Agora, vamos começar, como eu disse, a própria palavra aleluia, né? Bem, no dicionário, praise the Lord, né? É uma forma de você adorar a Deus, é uma exclamação. E pode ser como substantivo, uma exclamação, aleluia, um grito de alegria, de homenagem ou gratidão. Uma composição musical, princípio que foi baseada na palavra aleluia. Não é essa música da qual a gente está falando, não. Tem uma música clássica também que é essa aleluia, né? Eu não vou lembrar quem é o autor, mas é mais uma referência, né? Então, textos, a própria palavra diz, é como se você tivesse um tecido. Você pega os fios das palavras e das ideias e vai tecendo ele a partir de ideias de coesão e coerência. Então, a primeira coisa que a gente tem que parar para pensar é que essa palavra tem um cunho religioso pesado, tá? Então, aqui, voltando aqui, religioso. Então, a primeira questão é, essa música que a gente vai ver, ela é sagrada ou é profana? Bem, eu quero remeter à ideia de uma outra música interpretada pelo Milton Nascimento, Chico Buarque, se eu não me engano, que é Cálice, em que é uma referência religiosa, que é o que contém o corpo de Cristo nas igrejas, né? Repara que essa música, Cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, ela vai se transformando em cálice, que é uma referência à censura que ocorria durante a ditadura militar
e que obrigava, de certa forma, os autores, cantores e artistas a usarem metáforas para poder dizer o que realmente diziam, né? Então, essa música Cálice, ela tem uma referência à tortura sofrida por Vladimir Herzog, né? Que quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça. Que ele foi torturado com o uso de escapamentos de carro, né? Então repara que essa música aqui, Cálice, ela andou sendo cantada em igrejas e foi explicado para os fiéis que ela não se tratava de uma música religiosa. Agora, o Aleluia de Cohen, né? Leonardo Cohen, tá? Esse Aleluia, ele é profano ou ele é sagrado, tá? Então, eu acredito que isso fica em aberto, mas isso a gente só vai poder discutir, ou eu pretendo deixar em aberto mesmo. Você mesmo vai dizer se trata de uma música profana ou sagrada, porque vai se tornar numa interpretação muito pessoal. Para fechar a ideia de interpretação, eu quero dizer duas coisas aqui. Uma interpretação, ela pode ser pessoal ou ela pode ser técnica. Então, quando a gente vê uma prova de física, por exemplo, só cabe a interpretação técnica. Não adianta muito o que você acha do mundo. Se você, infelizmente, acha que a Terra é plana, é um problema seu. A ciência já superou isso há centenas de milhares de anos. Então, os seus conceitos pessoais, eles não levam a lugar nenhum na interpretação técnica. A interpretação pessoal é sua. Você pode interpretar qualquer texto, qualquer obra de arte, qualquer música da forma como você bem entender. Mas eu estou me propondo aqui em fazer uma interpretação técnica. Para isso, é muito importante que nós venhamos ter as referências. Somente as referências estabelecem interpretações técnicas, ou seja, você pode ter alguma coisa muito pessoal para dizer sobre um determinado texto, sobre uma determinada obra de arte. Mas o que você fala sobre isso, só vai se transformar em uma interpretação técnica no momento em que você disser, olha, é isso por causa disso, disso, daquilo, com referências intrínsecas ao próprio texto e ao próprio contexto. Combinado? Então, nós não somente vamos traduzir aqui, como também vamos ver as referências que vão pingando. Então, eu acho que eu não posso cantar aqui, senão eu corro risco de tomar um strike, né? Então, mas vou ler apenas. I heard there was a secret chord that David played and pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Então vamos lá, passo a passo. Ouvi que havia um acorde secreto. Então vamos lá. Ouvi que havia... sim. Gente, o verbo haver, no sentido de existir na língua portuguesa, ele é impessoal, tá? Eu tenho uma discordância pessoal enorme contra isso. Eu acho que não teria nada demais, né? Se eu construísse língua portuguesa, de dizer haviam muitos carros. Mas na norma culta está errado. Então, sempre no singular. Ouvi que havia um acorde secreto. Acorde, nesse sentido, acorde musical, né? Você junta notas diferentes, normalmente de um campo harmônico, bonitinho e tudo mais. Se eu não me engano, a primeira, a terceira e a quinta de um campo harmônico, e ali você monta o acorde, tá? That David played and pleased the Lord. Que aqui eu vou traduzir, nome próprio não se traduz, mas como no texto bíblico ele se encontra traduzido, tá? Eu vou botar Davi mesmo, que Davi tocava. Ó, repara aqui, o verbo tá com ed no final, então ele tá no passado. E agradava a Deus.
Agradava, ó, vou fazer uma tradução bem literal, tá? Ao Senhor. Então, repara aqui, eu poderia traduzir como, numa tradução mais livre, né, agradava a Deus, porque ficaria mais fácil de compreender, né? Mas repara que, como eu estou falando Senhor no sentido de Deus, esse S aqui ele vai ser maiúsculo, legal? E aqui temos a nossa primeira referência. Gente, eu pedi para um amigo meu que é pastor me ajudar nessas referências, mas ele teve dificuldade porque eu tive ideia de fazer isso justamente no domingo, né? Ele devia estar um pouquinho ocupado. Mas eu consegui achar uma referência razoável aqui, que diz em Salmos 141, 9, versículo 9, a ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com o saltério, que eu não tenho ideia do que seja, e um instrumento de 10 cordas, e te cantarei louvores, né? Então, na tradição judaico-cristão, Deus se agrada de ouvir a sua oração, e se ela for cantada, melhor ainda, né? Então, havia um acorde secreto que Davi tocava e agradava ao Senhor. But you don't really care for music. Né? Mas você não se importa com a música, mas você não se importa com música. Vou botar de uma maneira genérica. Música. Legal? Agora repara que a gente tem uma estrutura da língua inglesa na qual você pega o que você tinha no mesmo tempo verbal, ou seja, está no presente simples, vai se manter no presente simples e faz o que a gente chama de question tag. A question tag, ela é você repetir alguma coisa como pergunta. A gente faz isso em português, não é? E então como é que fica? Eu vou traduzir realmente assim, ó. Não é? Uma tradução bem mequetrefe, né? Mas eu acredito que mantém o espírito aí da coisa. Apesar do texto, ó, aqui eu estou incorrendo um erro básico de um tradutor, né? Que é o fato de você ter um texto absurdamente formal e eu encontrar uma ideia super informal. Deixa eu contar uma historinha para vocês. O meu autor predileto na minha adolescência e início de idade adulta era Richard Bach, que é o autor de Fernão Capelo Gaivota. Então, eu tive problemas com o tu e o voz dele, né? Que ele tinha um texto leve, muito fácil de entender e tudo mais, mas a tradução que eu li em português, que eu ainda não sabia falar inglês na época, usava tu és, vós sois, tá? E que transformava para mim, na minha percepção, o texto profundamente formal. Eu ficava incomodado, né? Porque era uma linguagem super leve e eu tinha um texto super formal na hora de ler Ilusões às Aventuras do Messias Arrependido ou Fernão Capelo Gaivota, essa coisa toda. Só que aprendi inglês e reli os livros dele em inglês e vi que o Richard Bach não tem essa formalidade toda. Aí eu ainda tinha um livrinho velho lá em português e fui ver. O tradutor era gaúcho e lá a tradução de usar o tu e o vós informalmente é comum. Como eu sou carioca, eu achava isso estranho. Então repara como o trabalho do tradutor influencia no resultado final da obra de arte. E essa daí, como eu não sou o melhor tradutor que vocês vão encontrar no universo, vou dar uma estragadinha aqui no texto, mas pelo menos vocês vão saber o porquê eu fiz. Tem uma controvérsia no livro Físico, né? Aí eu adoro física, vi na estante o Físico, peguei o livro, aí na verdade era a história de um médico medieval. O lance é que physician seria clínico. Aí eu conversei com pessoas que entendem realmente do assunto e falaram, não, a tradução era essa mesmo. Olha, discordo, me perdoa,
para mim é um erro de tradução, que depois o pessoal super culto quis defender o excelente tradutor que fez aquilo lá e arrumou um montão de motivo para dizer que o cara estava certo. Tá? Então, na minha opinião, sem ter todo esse conhecimento, tá, seria de que a gente teria um erro de tradução que o pessoal depois ficou arrumando justificativa. Mas vida que segue. Well, it goes like this, the fourth, the fifth. Bem, isso aqui o que acontece? Na hora de fazer a música, você tem a métrica, né? Você tem que bater um número de sílabas bonitinho. Então, é uma palavra que ajuda a manter a métrica. Isso vai assim, ó. Mais uma vez, super informal, tá? Vai desse jeito. Vai desse jeito e a minha tradução vai ficar super informal. Desse jeito. Ó, 4, 5. Mas está, né, se eu não me engano, ordinal, cardinal, né? Isso, sei lá. A quarta, a quinta. E essa daqui é uma referência à construção musical, que é o seguinte. O campo harmônico, você pega aí as notas musicais e os seus acidentes, essa coisa toda, os bemóis e os sustenidos, e faz assim, A, B, C, D, E, F, G. Então, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Por um motivo qualquer, a nota base, a primeira, vai ser o Lá. Se eu não me engano, corresponde a 440 Hz aí, então foi a base utilizada para poder transformar a compreensão das notas de uma maneira científica, né? Então, o Lá é a base, então começa aí. Você pode começar qualquer um, você pode fazer assim, D, E, F, G, H, não tem IJ não, tá? Não, também não tem H, G, desculpa, A, B, C. Então, isso aqui seria um campo harmônico começando em Ré, então Ré, Mi, Fá e assim por diante. E quem são os grandes atores na hora de construir a música? Quem vão ser os acordes maiores? Os acordes maiores são o primeiro, o quarto e o quinto. Então é muito comum você, na hora de tocar violão, pegar, por exemplo, músicas que tem esses 3 acordes aí, repetindo. Por exemplo, eu toco trem-bala com esses 3 acordes, tá? Que são os acordes maiores lá da música. Lógico que nada impede de você sair colocando alguns acordes menores aí, ou algum diminuto, para poder dar um colorido a mais na música. Mas só com os acordes maiores você consegue fazer uma música bem bacana. Então, vai desse jeito, com a quarta e com a quinta, para poder fazer a música. Legal? Então, ó, menor cai, o maior levanta. Então, o menor cai, eu vou botar assim, ó, desce, em vez de cair, né? Desce. E o maior eleva. Repara que a própria palavra lift pode ser, em inglês americano, pode ser elevador, né? Então, elevator, em inglês britânico, lift. Essa palavra aqui eu tive que procurar, né? Espantado. Então, ó, o rei, lembrando sempre que na língua inglesa o adjetivo vem antes do substantivo. Espantado, né? Espantado, o rei assim, diante de uma coisa sagrada, aquela coisa grandiosa, ele tá lá, sabe? Se você não tá sabendo o que eu tô querendo dizer, nunca foi lá ver o Cristo Redentor, vá até o Cristo Redentor e olha, você, ou diante de uma belíssima catedral, né? Você pode se sentir assim, compondo aleluia. Beleza? Então essa aqui acho que não precisa nem traduzir, né? Fica tão parecido com o português. Bem, tá feita aí a primeira parte. Vamos para a segunda. Ó. Sua fé era forte. Então, sua fé era, ó, passado do verbo to be, forte. Mas, ó, repara aqui, ó, é de, marcando passado. Você precisava de prova. A terceira referência aqui
é Tomé. Né? Em João 20, 29, então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes são os que viram e não creram. Né? É aquela coisa, né, de que São Tomé tem que ver para crer. Né? Que pode ser uma crítica ao pensamento científico. Né? Científico é aquele que você prova, né? E dogmático é aquele que você acredita naquilo independente de qualquer coisa. Não tem nada errado de você ter algum pensamento dogmático, desde que você saiba que esse teu pensamento é dogmático. Fé não se discute. Fé ou você tem ou não. Passado do verbo ver, então você viu, né? Você viu. Melhor, deixa eu melhorar aqui a língua portuguesa, né? Conforme a gente vai traduzindo, né? Ela tomando banho no telhado. Você a viu se banhando no telhado. Tem uma outra referência aqui, mas deixa eu fechar essa frase. Beleza, né? Beauty, beleza, beautiful, belo, né? Ó, olha como constrói a palavra. Luz, lua, luar. Né? A beleza dela, né? Vou botar sua beleza. No luar. O venceu, o derrotou. O venceu. Ó, repara que na hora que eu peguei, ficou como erro, né? Você. Eu tava falando que o texto era formal, não é tão formal não, olha só. Em vez de you, você tem ya. Né? Até para facilitar a questão da métrica. Então esquece aquele papão que eu estava tendo sobre o texto ser formal. Não é formal não, cabe bem então esse não é aqui. Acabou de deixar de ser erro aqui porque o texto é informal. Tie é amarrar. Não, desculpa. Eu estava esquecendo de mostrar aqui a referência. A referência número 4. Em Samuel, Samuel tem 2 livros, né? O segundo livro de Samuel, 11. Numa tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear para o terraço do palácio. Do terraço ele viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem ela era. Disseram-lhe, era Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias e Tita. Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela. Repara aqui que a questão do pecado, né, muito discutido no judaico-cristão, né? Deixa eu ver se eu lembro o que falam, né? Deus odeia o pecador e perdoa o pecado, né? Eu acho uma postura bem interessante porque o que acontece é o seguinte, eu costumo dizer, se você quer ter uma discussão e não uma briga, você tem que discutir as ideias e amar as pessoas. E isso está muito difícil ultimamente, né? Você se posiciona e no final das contas a pessoa começa a te xingar de esquerdopata ou de nazista, né? Então tá difícil a gente discutir qualquer coisa ultimamente, né? Mas é um princípio cristão você abjurar o pecado, mas perdoar o pecador para que a vida siga, né? Então, voltando aqui, ela amarrou na cadeira da cozinha. Ela o amarrou à cadeira da cozinha. She broke your throne and cut your hair. Ela quebrou seu trono. Seu trono e cortou seu cabelo. Bem, cortar cabelo, o cabelo era um símbolo de força, né? Então, cortar cabelo leva uma referência a Sansão e Dalila. Dalila fez Sansão dormir com a cabeça em seu colo, então chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, né? Então, sem cabelo, o Sansão perdeu a força, né? Perdeu o moral, né? Repara, tem um detalhe.
Tem algumas coisas do Antigo Testamento que uma pessoa não podia fazer. Um homem não podia se barbear, não podia cortar o cabelo, tá? Então, no momento em que fez isso, ele perdeu a força. Que força é essa? A força física, né? A gente pode parar para pensar que seria, na verdade, uma força espiritual, né? Porque um homem que fizesse a barba, cortasse o cabelo, ele não era digno de Deus, né? Então, vamos nessa. E se dos seus lábios ela retirou, aleluia, e de seus lábios ela tirou um aleluia. Legal? Aleluia, não vou traduzir porque tá parecidão. Tá bom, vamos lá. Aleluia. Aleluia. Caraca, eu não sei se esse negócio é acentuado. Deixa eu ver. Luia, proparoxítona. Terminado com A, eu acho que não é acentuado não. Se for acentuado, eu vou estar cometendo um crime aqui contra a língua portuguesa, mas como fala aqui sobre o crime da Dalila, e vocês me perdoem, depois vocês me dizem aí se eu errei. Baby. Esse baby aqui, bebê, eu não vou nem colocar, né? Vou traduzir de uma maneira bem diferente. I've been here before. Opa! Temos uma questão verbal aqui que eu quero falar para vocês. Baby não é bebê, né? Baby é querida. Nada impede você traduzir como bebê num sentido, assim, carinhoso. Mas eu vou traduzir como querida. Até porque é a forma como eu me refiro à minha esposa. Repara aqui que está no presente perfeito. Então, ó, pronome, no caso aqui, deixa eu mudar a cor porque acho que é a primeira coisa verbal que eu vou destrinchar aqui, né? Pronome. E repara aqui que em vez de pronome pode ter um nome, pode ter um substantivo. O verbo have. O verbo have, ele pode ser have ou has, né? Has para a terceira pessoa, né? He, she, it. E o verbo principal no passado particípio, mas verbo no passado particípio, né? Então, o verbo to be vira been. Legal? Então, repara aqui, como é o presente perfeito? Eu não vejo muito correspondência com o presente perfeito da língua portuguesa, não. Isso é uma coisa intuitiva que eu estou falando. Não domino tanto o português como eu gostaria. Acho que aquela história lá do aleluia, saber sequer se é acentuado ou não, denuncia isso. Sinto vergonha de saber mais inglês do que português, mas vamos entender como é que isso fica em inglês. Quando você tem um acontecimento ao longo da linha do tempo e algo aconteceu no passado e pode vir até o presente, você usa o presente perfeito, que é essa estrutura aqui. Então, querida, já estive aqui, ó. Aqui antes. Legal? Show de bola? Ó, mais uma vez, presente perfeito, ó. Pronome I, o verbo have, então I have, tá? Só que ele usou a forma contrata, mais uma vez, mostrando que o texto é informal. Eu vi este... Repara como é que fica um passado em português, né? Eu vi esta sala e andei neste andar, vou botar neste chão. Você sabe. Ficou você, né? Você sabe. Ó, used é uma coisa que você fazia e não faz mais, né? Eu costumava morar sozinho antes de te conhecer. Eu costumava viver só antes de te conhecer, né? Mais uma vez o you de maneira super informal. I've seen a flag in Marble Arch. Eu vi
Mais uma vez, presente perfeito. Eu vi sua bandeira no arco. Opa! De mármore. Essa aqui é fácil, né? Proparoxítono, né? É fácil de acentuar, né? Todas elas se acentua. Arco. Olha só, essa aqui é a referência ao hino americano, né? Oh, say, can't you see, né? Do que o hino americano fala? Fala sobre a bandeira, que as estrelas brilhantes e as faixas largas, tá? Então, qual é a história? O Francis Scott estava sendo mantido preso como refém no navio britânico. Foi lá que aos 35 anos pôde assistir ao bombardeio ao Forte McHenry. No ataque durou 25 horas, na manhã seguinte ele notou que a bandeira dos Estados Unidos continuava de pé tremulando ao vento, né? Então eu vi a sua bandeira tremulando no arco de mármore. Então olha só, a referência deixou de ser bíblica e passou a ser histórica, né? Isso aqui, super opinativo, né? Porque bandeira tem uma série de possibilidades possíveis, mas eu acredito que a continuidade do texto vai deixar mais clara a minha interpretação, que apesar de ser pessoal, como eu estou mostrando a referência, se trata de uma interpretação técnica. Mas não era o autor, conversaram com o autor e não era isso que ele queria dizer. Sinto muito, meu querido, no momento em que o texto é publicado, tá? Ele se torna público, a própria palavra o diz, tá? E ele não vai pertencer só ao autor. Ele vai interpretar, vai pertencer também à minha interpretação, que se torna técnica no momento em que eu mostro as referências do que penso. Legal? Então, e amor não é uma vitória de Marte. Aí, amor não é uma marcha de vitória. Eu vou mudar a cor aqui, só porque faltou espaço embaixo, né? Não, cabe? Acho que cabe. Não, mas vai ficar apertadão na tela. É um aleluia quebrado e frio. Ó, é um aleluia quebrado e frio. Legal? Então, se eu estiver errando a acentuação aí, vocês me perdoem novamente, né? Porque a música que ela fala sobre perdão também. Chegamos à última parte, que diz assim, ó, o dare to be é no sentido de existir. Então tá no passado. Como eu vou usar o verbo haver, ele vai ficar impessoal. Havia um tempo, um momento, né? Que você me permitia saber. Olha só, o texto em inglês é mais curto, em português ele vai ficando longo, tá? Isso aqui me abre espaço para discutir uma coisinha sobre tradução, que é o seguinte. Eu canso de ver as pessoas que estão começando a aprender inglês, ver filme, aí fala assim, o cara traduziu errado ali. A tradução que aparece em texto, ela é complicada de fazer porque você consegue imprimir muito mais palavras em inglês em unidades de tempo do que na língua portuguesa. Para completar, o texto ele tem que casar com a fala do personagem. Para complicar mais ainda, tá? Uma série de possibilidades de diferenças de língua. Então, quem faz a tradução de filme e coloca lá o texto embaixo, a pessoa se virou nos 30 para dar um jeito lá. Então é uma tradução mais difícil de fazer em matéria de precisão do que qualquer outra, beleza? Então, what's really going down on below? O que realmente
Estava acontecendo, né? Ocorria lá embaixo. Ó, metafórico é essa, até o que é lá embaixo? Mas você nunca me mostrou. Mais uma vez, ó, question tag. Vou traduzir como não é. Mas esse sinal aqui vou suprimir, tá? Porque claramente é uma coisa que o autor colocou para poder caber na métrica, né? Mas você nunca mostrou. Não é? Mas eu lembro quando eu me movi em você. Mas lembro quando me movia em você. E a pomba é sagrada, né? Sagrada, pode ser sagrada. E estava se movendo também. E a pomba sagrada se movia também. Bem, pomba é uma referência ao Espírito Santo, né? E essa referência pode ser encontrada em Gênesis. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira, e Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Repara que havia uma crise enorme, Deus transformou tudo em água, mas ele trouxe alguns sinais de que haveria uma nova aliança entre o sagrado e os homens, né? Entre Deus e os homens. E esse símbolo seria o arco da aliança, ou seja, o arco-íris, né? E os outros símbolos passaram a ser a pomba, o Espírito Santo, e o ramo de oliveira, o símbolo da paz. Deixa eu mudar a cor aqui porque faltou espaço. E cada breath que você, né? Cada respiração, cada hálito, né? Vou botar como cada inspiração que você tomava, era aleluia. Então, seguindo aí, essa última parte, que vai me dar base para dizer que a questão ali é histórica, né? Bem, talvez haja um Deus lá em cima. Maybe, talvez. Esse well aqui, esse bem aqui, é para poder encaixar na métrica, mais uma vez, né? Talvez haja um Deus lá em cima. Lá em cima, lá nos céus. Mas tudo que eu aprendi do amor, ó, passado, ó, é de. O verbo learn, aprender, é de, coloca no passado simples. Mas tudo que, em qualquer momento, né, em toda a minha história, não vou nem colocar, tá? Aprendi do amor. É como atirar em alguém que o venceu. Era como, igualzinho, atirar em alguém, somebody, que lhe venceu. Aqui, olha só, como eu estou usando você, eu tenho que usar ali. Se eu tivesse tu, seria te venceu, né? Dá um tiro em alguém. Quando é que você, por amor, atira em alguém, tá? Olha, repara aqui. Cadê a bandeira? Cadê a bandeira? Cadê a bandeira? Aqui, ó. Na minha visão, era onde eu queria chegar desde o começo. Se trata de um veterano de guerra,
angustiado por ter matado alguém em ato de guerra. Legal? Então eu acho que é o ponto crítico dessa música aqui. Aqui, no atirar em alguém, é que o sagrado e o profano se misturam na angústia do autor. Então não é um grito que você ouve à noite. Não é um grito que você ouve à noite. Não é alguém que viu a luz. Mais uma vez, tá? Presente perfeito aqui. Esse apóstrofe V aqui é o verbo have, marcando um presente perfeito aí. Não é alguém que viu a luz. Não é alguém que viu a luz. E esse aqui a gente já traduziu, né? É um aleluia frio e quebrado. Nossa, que letra! Chega a doer traduzir isso, gente. Mas vamos lá. Voltando àquela discussão do cálice. Para você, se trata de uma música sagrada ou profana? Para e reflete o que tem de sagrado e o que tem de profano na vida de um pecador que em algum momento atirou em alguém. Eu tenho pensado muito sobre as dificuldades de lidar num mundo cada vez mais feroz, em que famílias estão se despedaçando, né, por questões ideológicas. E me ocorre muito a fala da Lucilena Galvão do canal Acrópole. Tudo o que fazemos pode ser sagrado ou pode ser profano. E aprender essa música me obrigou a uma coisa super interessante. Cantar diversas vezes a palavra aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Em inglês, em português, e parar e pensar, e os dedos doendo, porque não está sendo uma música fácil. Para mim, o dedilhado está começando a acontecer agora. Para mim é sagrado. E a minha luta aqui para ajudar a educar as pessoas e dar chance de você fazer uma boa redação, fazer uma boa prova de matemática, fazer uma boa prova de física, para mim é sagrado também. É isso. Depois dessas que eu não tenho mais nada a dizer, então fiquem com a minha despedida. Lembrando que a gente tem aula todo santo dia. Deixa um like aí. Compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim. Mas principalmente, dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de cursos para te ajudar. E no mais, um enorme, santificado, sagrado abraço.